Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre treino muscular respiratório. Então nós já aprendemos, né, sobre as doenças. Falamos então sobre algumas, né, não todas as pneumopatias, porque a gente precisaria de um ano inteiro se a gente quisesse ver todas as doenças respiratórias que existem, mas falamos das principais e os principais sintomas, né? Então, assim, outras doenças que virão vão vir com sintomas parecidos, talvez fisiopatologia parecida. Então, a gente, né, tem a capacidade de entender aquele quadro clínico. Então, falamos pouco sobre as doenças, falamos sobre como avaliar o paciente pneumopata e agora vamos começar a falar sobre tratamento. Vamos falar sobre treino muscular respiratório para depois falar então das outras possibilidades. Bom, treinamento, como o próprio nome diz, se eu estou falando de treino, eu estou querendo treinar, eu estou querendo melhorar. Então, e se eu tô falando de muscular, eu quero melhorar aquele músculo, treinar aquele músculo. Qual músculo? O respiratório. Então, é um exercício para fortalecer a musculatura respiratória. A gente sabe que os músculos respiratórios são fundamentais para a ventilação pulmonar. Então, a gente sabe que o ventilador é aquele aparelho que vai colocar o ar para dentro e o ar para fora, né? Então, a gente respirar, ninguém respira por nós, mas ventilar, sim. Então, existem os aparelhos ventiladores e existem os nossos músculos que fazem isso de forma natural, né? Então, eles conseguem colocar o ar para dentro e o ar para fora de forma adequada. Se ele coloca o ar para dentro e o ar para fora de forma adequada, a gente vai conseguir manter o alto fluxo sanguíneo, né, e a alta resistência à fadiga. Então, uma musculatura adequada vai permitir um fluxo, vai permitir uma entrada de ar também adequada. Esse ar oxigenado vai oxigenar os tecidos, permitindo então uma adequada oxigenação dos tecidos. E claro, né, são músculos, gente, que são altamente resistentes à fadiga. Por quê? Ué? Porque nós usamos esses músculos 365 dias. Espera aí que ele travou aqui a apresentação. Então, são músculos que são altamente resistentes à fadiga. Por quê? Porque são músculos que vão se contrair ao longo de toda a vida. Então, eles se contraem de forma repetida, de 12 a 20 vezes por minuto durante a sua vida inteira. Então, imagina se ele é um músculo que se fadigasse rápido, um músculo que se cansasse rápido. Não pode ser. Então, os músculos, eles aguentam essa carga, né? O dia inteiro, todos os dias da sua vida. Então, são músculos que são muito oxigenados, são músculos que recebem um suporte de oxigênio muito grande. Mas são músculos que podem entrar em quadro de fraqueza ou fadiga, né? É um músculo que pode, às vezes, o paciente ter alguma doença neurológica, ou, né, um paciente que vai ficando mais idoso e vai perdendo força muscular. Ou, às vezes, nem é um paciente que teve nenhuma doença ou ele não teve nenhum problema, mas ele é um paciente que ele está se colocando pela, por exemplo, a atividade física, é um atleta. Então, ele está colocando sobre esse sistema uma sobrecarga maior ao sistema respiratório. Ele precisa de um melhor condicionamento para responder lá à atividade esportiva dele. Então, também são possibilidades de pacientes, não só o paciente doente, um atleta também pode precisar de treino respiratório. Então, o que pode levar a essa fraqueza, né? Desordens neuromusculares, né? Doença AVC, um Parkinson, um Alzheimer, uma esclerose, déficits nutricionais, uma pessoa que se não se alimenta direito, né? Ou algum uso de medicamento que tem um efeito colateral na musculatura, que gera fraqueza, né? Pessoa que não está bem nutrida vai ter fraqueza muscular. Pacientes em ventilação mecânica prolongada, poxa, se o paciente ficou muitas semanas, né, muitos dias em ventilação mecânica, os músculos respiratórios trabalharam? Não, porque eles ventilam. Se tinha um aparelho ventilando esse paciente, o músculo não estava sendo usado. Então, o músculo perdeu força. Aumento do trabalho respiratório nas doenças, por exemplo, nas pneumopatias, né? Alguma doença de obstrução, alguma doença de restrição, que vai levar à redução da complacência, a cifescoliose, né? Que é uma doença estrutural. Redução da eficiência dos músculos, né? O paciente às vezes está com um tórax instável num pós-cirúrgico, ou vive em hiperinsuflação pulmonar, ou outras doenças, né? Pulmonares, cardíacas. Então, enfim, esses músculos, eles podem perder duas coisas. Eles podem perder força, e aí eles vão ficar fracos,
né? Então, o que é a fraqueza? A capacidade de gerar força, né? Frente à necessidade sua de respirar aí no dia a dia, você tá aí andando, você tá aí vivendo e seu músculo tá fraco, ou também você precisa às vezes jogar uma bola, você precisa às vezes dar uma corrida, você precisa às vezes subir um lance de escada correndo, é uma necessidade, é uma sobrecarga aumentada, mas o seu corpo ele tem que ser capaz de dar conta. Se ele não dá conta dessa sobrecarga aumentada ou da sua vida normal, de você ir no repouso, ele tem uma fraqueza. Fadiga, pessoal, é quando o músculo ele perde a capacidade de gerar força reversível, claro, né? Com repouso. Então, quer dizer, você está deitado e você está cansado. Você não consegue gerar força, você não consegue respirar direito. Então, quer dizer, o seu músculo de uma forma, entre aspas, crônica, o seu músculo de uma forma é, é, persistente não está conseguindo gerar força. Quais são os sinais dos sintomas, então, de fraqueza? Ué, se eu não consigo ventilar direito, colocar para dentro e ar para fora, eu vou ter falta de ar, dispneia. Eu vou evitar fazer exercício, eu tenho intolerância. Toda vez que eu dou uma corridinha, que eu faço alguma coisa, eu sinto a falta de ar, eu tenho a intolerância. Se eu tenho falta de ar, o que a gente faz? Aumenta a frequência respiratória numa tentativa de colocar mais ar para dentro, tá? Taquipneia. Vai aparecer a tiragem, né? Os músculos intercostais, né? Que são músculos acessórios da respiração, vão tentar contrair mais. Então a gente olha entre as costelas do paciente, a gente vê aquele fundo, que é a tiragem. Os músculos respiratórios, escalenos, esternocleidomastoides, quando o cara tá respirando, a gente, né, vê a ativação desses músculos. Pode aparecer a respiração paradoxal, que também é um sinal de fraqueza, né? Quando o abdômen vai para um lado e o tórax vai para o outro, quando na verdade os dois deveriam andar para o mesmo lado, né? Andar, entre aspas, né? E se expandir. Então, para eu saber se o meu paciente tem fraqueza respiratória, eu preciso avaliar a força respiratória dele. Então, o primeiro exame, o primeiro teste, na verdade, que a gente pode fazer, e eu já falei um pouquinho no final da aula passada, vou falar dele aqui um pouco mais detalhado hoje, é a manovacometria. Esse é o principal exame que a gente pode fazer para avaliar a força. Porque o que a manovacometria faz? A gente falou na aula passada, a gente consegue avaliar de forma direta a força muscular respiratória? Não, eu não tenho como colocar a mão lá no músculo respiratório, medir a força dele. Mas eu consigo avaliar de forma indireta. Como que é a forma indireta? Eu consigo avaliar a pressão que eu consigo colocar para dentro e a pressão que eu consigo colocar para fora. Quanto maior a pressão que eu conseguir colocar o ar para fora, maior a força do meu músculo expiratório. Quanto maior a pressão que eu consigo colocar o ar para dentro, maior a força do músculo inspiratório. Então, eu não consigo medir de forma direta a força do músculo respiratório, mas eu consigo estimar através do uso da pressão, através da avaliação da pressão. Então, para avaliar a pressão, a gente tem o manovacômetro, né, o teste de manovacometria, que a gente vai medir a pressão inspiratória máxima, ou seja, a pressão máxima que eu consigo colocar o ar para dentro. Se é uma pressão grande, significa que a minha força também está grande. E a pressão expiratória máxima, que é a pressão máxima que eu consigo colocar o ar para fora. Quanto maior essa pressão, maior a força dos meus músculos expiratórios. Então aqui a gente tem só mostrando para vocês um modelo de manovacômetro analógico, que é o do ponteirinho, ou digital, que vai aparecer no visor. Este modelo que está aparecendo para vocês aí, ele é um manovacômetro que foi desenvolvido digital, que foi desenvolvido especialmente na UFMG, né? Então ele é usado somente lá, né, pelo departamento de fisioterapia respiratória da UFMG. Ele foi desenvolvido em parceria com o pessoal da engenharia. Então sempre que ele precisa de calibração, né, de alguma manutenção, o pessoal lá do laboratório de pneumo, né, envia esses manovacômetros lá para o pessoal da engenharia para calibrar, dar alguma manutenção. Então, ele é um manovacômetro digital que avalia a pressão em ins e eis, e a pressão ela é sempre dada em centímetros de água. Então, qual que é o protocolo? Gente, o paciente, né, primeiramente tem que estar sentado, com os pés no chão, né, com as articulações ali estáveis, mais ou menos a 90 graus, quadril, joelho. Uma boquilha, né, um clipe nasal, desculpa, e a boquilha. Mesma coisa da espirometria. A gente não vai fazer a avaliação do ar sempre que sai e entra pela boca? Então, não pode ter escape de ar pelo nariz. Então, tem que ter o clipe nasal. Eu vou pedir para o meu paciente fazer 2 a 3 respirações a nível de volume corrente
E depois, se eu estiver fazendo a avaliação da pressão inspiratória máxima, eu vou pedir ele para fazer o quê? Uma ins máxima, desculpa, não pelo nariz, pela boca. Então, vou pedir ele para fazer 2 a 3 respirações a nível de volume corrente e depois, na hora que eu for fazer a avaliação, eu vou pedir ele para fazer o ins máximo. A mesma coisa para esse, se eu estiver avaliando a pressão expiratória máxima. Vou pedir ele para fazer 2 a 3 respirações a nível de volume corrente e vou fazer o quê? Uma expiração máxima. A gente vai fazer de 5 a 8 manobras, que é o permitido, né? Com duração de pelo menos um segundo, então ele tem que ser capaz de manter essa ex ou essa ins por pelo menos um segundo. E eu vou pegar a maior de 3 medidas. 3 medidas que a gente chama de reprodutíveis ou aceitáveis. O que é uma medida reprodutível ou aceitável? Não pode ter uma diferença de valor de medição. Tem algumas literaturas que é 10, tem umas que falam que é 20%. Então, por exemplo, eu medi 80, 82 e 84. Fiz 3 medidas. E aí eu avaliei 80 centímetros de água, 82 centímetros de água e 84 centímetros de água. São 3 medidas próximas. Eu não tive uma diferença de 20% entre elas. Então, são 3 medidas reprodutíveis. Então, eu vou pegar qual? A 80, a 82 ou a 84? A 84. Eu pego a maior, ok? Kenia, deu 82, 84 e 84. Oi, 84. Ok? Então, como que eu faço para fazer a avaliação da pressão inspiratória máxima? Então, é a pressão máxima que eu consigo fazer durante uma inspiração. Então, o que eu vou pedir para o meu paciente fazer? Ele vai fazer 2 a 3 respirações a nível de volume corrente. Quando ele acabar essas 3 respirações, eu vou pedir ele para tirar todo o ar, né? Tira tudo, 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 tudo. Tira o volume expiratório residual todo, né? O volume de residual, não, desculpa, o volume expiratório de reserva todo e quando ele tiver tirado o ar todo do pulmão, eu vou pedir ele para puxar de uma vez, porque aí eu vou estar fazendo a avaliação da pressão inspiratória máxima. Então, ó, vou fazer 3 respirações a nível de volume corrente, vou depois na terceira soltar o ar todo e puxar de uma vez. Na hora que eu puxar de uma vez, o leitor vai fazer essa medição da pressão ins. Então, ó, puxei de uma vez. Óbvio que eu vou continuar a, com o clipe nasal, né? Então eu não posso, eu tirei o dedo, porque na hora de eu fazer a força eu tirei, mas a pessoa vai estar com o clipe. Desculpa esse barulho, gente, é porque tá tendo obra aqui na minha casa. Então eu vou continuar o clipe nasal e puxo o ar todo. Para a pressão expiratória máxima é a mesma coisa. Eu vou fazer 2 a 3 respirações a nível de volume corrente. Quando, né, quando for a respiração, antes de eu fazer a leitura da expiração máxima, eu preciso puxar o ar todo, encher o pulmão de ar. Então eu vou encher o pulmão de ar e até o meu volume de reserva inspiratório e vou botar tudo para fora. Então vamos lá, ó. Então eu faço isso aqui, ó. Ok? Então, eu faço 2 a 3 respirações a nível de volume corrente. Acabei essas 3, eu preciso encher o meu pulmão de ar, colocar o máximo de ar para dentro, para em sequência fazer a minha expiração máxima, já que eu estou fazendo agora a leitura de pressão expiratória máxima. Então, quais são as recomendações para esse exame, né? Sempre usar o clipe nasal para evitar que perca ar pelo nariz. Fazer a medição de forma, né, sentada, com o paciente de preferência. Que meu paciente está deitado, ele está no leito e não pode sentar. É de preferência. Se não dá para ser, a gente vai fazer do jeito que dá, né? A força não, né? É a força, mas no caso, o tempo de expiração ou o tempo de inspiração tem que durar pelo menos um segundo. Tem literatura que fala 5 a 8 medidas, tem literatura que fala de 3 a 5, e aí depende, né? Você adota a que você quiser. Tem literatura que fala que a diferença entre essas 3 manobras reprodutíveis tem que ser de 20, outros falam que não pode, tem que ser menor que 10, e aí também depende da literatura que você vai adotar, mas sempre você vai pegar o maior valor dessas 3 medidas, ok?
Contraindicações: paciente com infarto agudo do miocárdio recente, né, ou angina instável, para você não proporcionar um novo episódio. Hipertensão arterial sistêmica não controlada, né? Então o paciente está tendo picos de pressão alta, essa manobra pode gerar um aumento da pressão. Aneurisma, né? Aumento da pressão, pode gerar aumento da pressão sistêmica, inclusive da pressão craniana e, né, de uma forma geral, dos vasos ali da aorta. Então, pacientes, um aneurisma não só de aorta, né? Mas tomar cuidado com pacientes com aneurisma também intracraniano. Pneumotórax não drenado, né? Então o paciente está lá cheio de ar lá no espaço pleural não drenado, e não só um pneumotórax, um hemotórax, né? Fístulas pulmonares, está com a fístulazinha, né? Já tem uma aberturazinha, aquilo ali pode aumentar, pode piorar, agravar o quadro do paciente. Paciente com cirurgia torácica ou abdominal recente, paciente que tem glaucoma, né? Aumento da pressão ou deslocamento da retina, aumenta a pressão, isso pode também gerar um quadro, né, de cegueira, pode piorar o paciente. Ou problema agudo de ouvido médio, porque quando a gente faz a força, aumenta a pressão ali toda, né? Então pode gerar problemas nesses pacientes. E a gente já tem também, então, os valores de normalidade. O que são os valores de normalidade? Ué, olha só. Eu tenho lá a Quênia. Quênia, então, é uma mulher, ok? Aqui essa equação ela é para pacientes de 20 a 80 anos. Eu tô nessa faixa etária, glória a Deus. Então, olha lá, ó. O que eu vou fazer? Ai, Quênia, eu encontrei para o meu paciente uma pressão respiratória de 80 centímetros de água. Isso é bom ou ruim? Ué, vai lá na fórmula e calcula. Ela é uma mulher de 20 a 80 anos, sou eu. A minha pressão inspiratória máxima que encontrou lá no manovacômetro foi de 80. Então a gente faz a conta, vou fazer aqui a conta rapidinho. Qual que seria o predito para mim de pressão inspiratória? Para pressão inspiratória, o predito para mim é, ó, mulher de 20 a 80 anos, pressão inspiratória. Para mim, então, o ideal é, o certo, o correto, para eu não ter fraqueza, é zero, vamos fazer primeiro a multiplicação, né? 0,49 vezes a minha idade, 38. Então, 18,62. Então, eu vou fazer 110 menos 18,62. 110 menos 18,62. 91,38. Esse, então, é a pressão inspiratória máxima predita para minha idade, né, mulher. Então, se eu encontrar valores encontrei 90. Não, né? 90 para 91 tá dentro ali do erro padrão de estimativa, né? Que é aqui de 9, mais ou menos. Então, ali entre 80 a 100, tá ok para mim. Abaixo de 80, já é uma fraqueza muscular respiratória significativa, né? Se eu tiver acima, por exemplo, de 100, melhor ainda, significa que eu sou mais forte do que o esperado para minha idade, para o meu sexo, ok? E aí a gente consegue estimar, né? Para os homens, tanto para a pressão inspiratória quanto para a pressão expiratória, e para as mulheres também. Essas equações foram, né, desenvolvidas aqui no Brasil pelo grupo de pesquisa lá da UFMG, então são equações que a gente pode usar tranquilamente. Qual que é a indicação de uma forma geral para fazer treino então muscular respiratório para os nossos pacientes? Você pode fazer lá a manovacometria e calcular o valor de referência, mas, gente, de uma forma geral, né, paciente que tem menos de 70% do predito, ou pacientes que, de uma forma geral, têm uma pressão de menos 60 centímetros de água, é um paciente que, né, contanto que ele não tem aquelas contraindicações, é um paciente que tem indicação de fazer treino de fortalecimento, né? Ou, às vezes, o paciente não consegue tossir de forma adequada. A tosse dele é aquela tosse fraca. Se ele tem uma tosse fraca, provavelmente a pressão respiratória dele é abaixo de 60 centímetros de água. Está muito abaixo de 70% do predito. Então, ele é um paciente que tem que fazer treino respiratório. Ou, às vezes, ele não tem fraqueza, não tem tosse ineficaz, mas ele faz alguma atividade que demanda um trabalho respiratório maior, né? Ele está em alguma modalidade esportiva, por exemplo. Ele é um paciente saudável, mas ele trabalha ou tem alguma atividade esportiva que exige uma demanda maior. Então, ele também tem que fazer o treino, né? E o treino, a gente tem sempre aqueles dois protocolos. Igual a gente vê em cinesterapia, né? O protocolo de força e resistência para fortalecimento da musculatura de uma forma geral, aqui também. Então, a gente também tem a diferença do treino de força para o treino de resistência no treino respiratório. Força era o que mesmo? Carga alta com poucas repetições. Então, força é a minha capacidade de gerar força máxima. Então, a gente vai trabalhar ali com 70%
geralmente ali de 50% para cima, né? De 50% para cima da pressão inspiratória ou expiratória, depende do treino que você estiver fazendo, altas intensidades e poucas repetições. Então você pode fazer, por exemplo, 5 repetições, 3 séries de 5 repetições, né? Que é pouquinho, com uma carga de 50%, 60%. Já se você quer trabalhar resistência, a carga tem que ser ali em torno de 30%, às vezes até 20%, mas o indivíduo precisa ser capaz de manter essas contrações por muito tempo. Então você pode fazer 20, 30 repetições, né? Com 2 vezes por dia. Ou você pode fazer, olha, eu só tenho que respirar aqui durante 5 minutos, né? Então, muitas respirações ao longo de um período de tempo. E aí, em torno de 20 a 30%, né? E aí, quais são os dispositivos que a gente pode utilizar para fazer treino muscular respiratório? A gente tem 3 tipos. O primeiro deles, pessoal, é o que a gente chama de carga pressórica linear. O que é a carga pressórica linear? Bom, então o que é o sistema de carga pressórica linear? Carga pressórica linear, gente, significa que a carga nunca vai mudar. Ela é linear. Então, independente do fluxo, né, do que o paciente fizer no aparelho, a carga vai ser sempre a mesma. Como que é dada essa carga? Por um sistema de molas. Então, eu tenho umas molinhas dentro do aparelho, e aí eu ajusto pela pressão da mola ali, pela resistência da mola, eu ajusto a carga que eu quero. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra ver até na molinha aqui dentro, ó lá, ó. Eu ajusto, né, a carga que eu quero em centímetros de água. Ah, então eu quero uma pressão de 10 centímetros de água. Eu quero uma pressão de 20 centímetros de água. Você ajusta a pressão que você quer e baseado nessa pressão, nesse ajuste, a mola tá ali. Independente do fluxo que o paciente fizer, a carga vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque a carga, a resistência, ela é dada pela mola. Então, nós temos alguns modelos, o Trichode, por exemplo, o IMT e o PEP, que são esses dois. O IMT é esse aqui de baixo, que faz treino inspiratório. O PEP é esse daqui, que faz treino expiratório, né? Sempre com clipe. Por quê? Porque eu tô fazendo treino pela boca. Se o ar estiver escapando pelo nariz, eu tenho o ar escapando por um outro orifício, que não tá precisando vencer a resistência. Então, se o aparelho a gente coloca na boca, tem que ter sempre um clipe nasal para não deixar escapar ar para o outro orifício, né? E o outro é o Power Breath. Power Breath, que é esse aqui, ó. Dá pra ver a molinha dele lá dentro também, tá certo? Diferente desse dispositivo, então, desses aqui de carga pressórica linear, nós vamos ter o de carga pressórica alinear. Esse de carga pressórica alinear, a resistência dele é dada por um orifício, que é esse aqui, por exemplo, o P-Flex. Você pode trocar os orifíciozinhos dele e a pressão, então, a resistência, na verdade, ela é dada pelo orifício. Qual que é o problema? O problema é que esse orifício, gente, acompanha comigo. Se eu soprar num orifício grande, fica fácil, não fica? Se eu soprar num orifício pequeno, fica mais difícil. Então, o orifício ele oferece uma resistência. O problema é o seguinte: eu tenho um orifício pequeno. Se eu soprar devagarzinho nesse orifício pequeno, eu consigo vencer a resistência de forma mais fácil. Vamos supor que eu vou soprar forte, ó. Fica difícil. Mas se eu soprar devagarzinho, eu burlo o sistema. Eu consigo fazer o exercício ficar mais fácil. Então, o meu fisioterapeuta pode colocar para mim um orifício menorzinho lá. Se eu soprar devagarzinho dentro do orifício, o exercício não vai ficar tão difícil. Então, qual que é o problema desses dispositivos de carga pressórica alinear? O exercício, ele depende do fluxo. Se o paciente fizer um fluxo menor, ele vai se esforçar menos. E o paciente percebe, né, gente, que o paciente é esperto. Então, você coloca lá o orifício menorzinho, porque você quer uma resistência grande. Então, bem fechadinho para ficar bem difícil. Se ele entender que se ele fizer o fluxo bem devagarzinho, eu quase não estou fazendo esforço respiratório para isso. Se eu fizer rápido, olha aí, vai ser difícil mesmo, eu vou fazer esforço respiratório. Mas se eu fizer devagarzinho, se eu fizer com um fluxo baixinho, eu não vou encontrar dificuldade, meu esforço vai ser menor. Então, hoje, dentre os aparelhos que nós temos, né, no mercado para treino respiratório,
os dispositivos, né, os dispositivos de pressão alinear são os menos recomendados. São os mais baratos, mas são os menos recomendados. E por último, nós temos o fluxo de ajuste dinâmico. Ele é de orifício também. Ah, Kênia, você acabou de falar que o de orifício não é bom, mas ele é de ajuste dinâmico. O que, que significa ser de ajuste dinâmico? Significa que o paciente tá lá um orifício grande. Desculpa, tá um orifício aqui, pequeno. O paciente tentou burlar, começa a fazer um fluxo pequenininho, fluxo lento. O que, que o orifício faz? Fecha mais ainda. Ah, o paciente está fazendo um fluxo forte, então eu vou abrir mais. O que, que isso significa? Você vai ajustar uma carga no aparelho e a carga, por exemplo, é de 20 centímetros de água. O tempo inteiro o orifício vai ser, ele é eletrônico, né? Então o tempo inteiro o orifício vai se ajustando de acordo com o fluxo do paciente para sempre manter uma carga de 20 centímetros de água. Ah, o paciente começou a fazer um fluxo maior, ele vai encontrar uma resistência maior, então abre o orifício para manter a resistência de 20 centímetros de água. Ah, agora ele começou a fazer um fluxo mais devagar, então fecha o orifício para manter a resistência de 20 centímetros de água, ok? Esse hoje é o aparelho mais top que a gente tem, é o Power Breath K-Series. É esse daqui. Ele é um aparelho, então, eletrônico, né, digital. Esse orifício ele fica se ajustando o tempo inteiro de forma eletrônica, automática, para manter sempre a carga que você ajustou. Ele tem duas grandes limitações. Primeiro, ele só faz treino inspiratório. A gente ainda não tem um Power Breath que faça treino esse. E ele é caro pra caramba, né? Tá na casa aí de sei lá quantos $1000. Bom, e aí então, para fechar, né, qual que é o protocolo? A gente falou entre 70 a 70%, né, da pressão respiratória máxima, 70 a 80, depende do que você está fazendo, se você está fazendo um treino de resistência ou um treino de força. Treinos de resistência, cargas mais baixas, com um número maior de repetições. Treinos de força, cargas mais altas, com um número menor de repetições. Claro, né? Como um treino de força dos músculos, né? Esqueléticos, de uma forma geral, né? De membros, aqui é a mesma coisa. O paciente está melhorando a força, a gente vai aumentando a carga, vai incrementando a carga, né? E aí, esse número de séries e repetições depende do seu protocolo. Geralmente, aí de 3 a 5 séries de 10 repetições. Tá fazendo um treino de força? 3 séries, às vezes de 8, de até menos, né? De 5 repetições. Tá fazendo um treino de resistência? 5 séries de 15, 18, 20 repetições, né? É importante sempre considerar a tolerância do seu paciente, a adaptação. Tem paciente que às vezes começa a fazer, sente tonteira, não consegue, não dá conta. Então a gente precisa, né, ajudar o paciente. Às vezes você pode dar o aparelho para ele, né? Ele compra o aparelho, ele vai treinar em casa, então você precisa, né, fazer 2 a 3 sessões com ele ali para garantir que ele entendeu, que ele não tá tendo, né, tonteira, que ele tá fazendo direitinho, não tá tendo pressão, aumento da pressão arterial. O protocolo fala que a gente pode fazer até 2 sessões por dia, então às vezes é um paciente que está muito fraco, você quer fazer de manhã e de tarde, né? Então pode prescrever para ele fazer de manhã e de tarde, até 2 sessões por dia, e em torno de 4 a 12 semanas é quando a gente começa a ver resultado, né? O treino respiratório, então, vai melhorar o que? A força, né? Ou a resistência, depende do que você está treinando. Vai melhorar a tolerância do paciente ao exercício. Reduzir quadros de hipercapnia, né? De dispneia. E hipercapnia é o quê? Excesso de gás carbônico no sangue. Se eu estou ventilando mais, eu vou oxigenar mais esse sangue. Então, eu reduzo a hipercapnia, reduzo a falta de ar, melhoro a qualidade do sono para esses pacientes que têm, né, fraqueza associada à apneia do sono e melhora então a capacidade funcional do indivíduo como um todo. Certo, pessoal? Bom, era isso.